Muito boa tarde, muito bem-vinda aqui a mais umas Conversas do Bani para mais uma segunda-feira. Iniciamos mais um novo mês e com isto mais um novo tema. Eles estão todos interligados, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais a temática do que é que faz sentido tu vestires e como é que o teu visual pode transformar também a forma como tu te sentes, como tu te vês e como os outros também te veem e interpretam aquilo que tu estás a transmitir. Hoje o tema é como construires um look sem perderes a tua personalidade, e com isto eu quero dizer continuares a perpetuar ou resgatares aí uma nova identidade e quem tu és realmente de verdade, ou a identidade que estás a construir, ou aquela que tu queres resgatar e que foi sendo apagada. O que é que acontece muitas vezes é as mulheres vestirem-se também por comparação. E então, a nível profissional, isto acontece muito, andarmos atrás também do que é feito. Às vezes isso serve como fonte de inspiração e deve servir apenas como fonte de inspiração, mas não deve servir como uma cópia, porque essa tua identidade não se deve copiar, não se pode copiar. E tu também não queres copiar a identidade que não é tua. E então enganamos-nos muitas vezes porque olhamos para os outros e vemos uma perfeição, aquela ideologia que a outra pessoa é que está a transmitir, aquilo que eu gostava também de poder transmitir, e então vamos colar, vamos colonar algo que se calhar não faz realmente sentido para ti. Apesar de esteticamente estar bonito, não quer dizer que traga a tua imagem, a tua identidade ao de cima. Então, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que te vás anulando e vás-te perdendo. E isso é uma pescadinha de rabo na boca, porque chega um momento que continuas a sentir-te o quê? Essa palavra que eu costumo dizer muitas vezes, desconectada. Porquê? Porque aquilo não faz sentido para ti. Pode estar bonita, pode estar muito bem coordenada, podes ter um look incrível, mas mesmo assim sentires que não és tu e que aquilo é apenas o teu escudo e a tua máscara. Então, sem mais demoras, vou aqui partilhar o meu ecrã. Bem-vindos também a quem for ver em diferido. Eu tenho algumas pessoas que eu sei que vêm em diferido. Muito obrigada. Vocês também podem partilhar, vocês podem também comentar o que fizer sentido para vocês em relação a estes temas, a estas temáticas que eu vou partilhando aqui convosco, porque eu sei que para vocês é mais fácil partilhar em privado, há partilhas muito íntimas, muito pessoais, e eu fico muito grata. Gostava muito de podê-las tornar públicas, mesmo sem o vosso nome, mas eu sei que não é um direito que eu tenha, não posso fazer, porque vocês já conseguirem dar o passo de falar com uma pessoa que não conhecem, conhecem aqui do online, a maioria de vocês eu não vos conheço pessoalmente, por isso fica aqui também o meu muito obrigada pelas partilhas profundas que vão deixando através do e-mail, sobretudo através do e-mail, porque isso acaba por eu sentir que aquilo que eu transmito e o poder da palavra que eu tantas vezes aqui digo, pode em determinado momento acertar aí desse lado, ou há alguma coisa que tu precisas de ouvir, e às vezes é o dia certo, a hora certa, porque se tu sentes que estás num momento de mudança, ou que precisas, ou essa vozinha interior aí já está a sussurrar mais alto, já não é aquele sussurro baixinho, já começa a não conseguir caber aí dentro e quer transbordar cá para fora, então se calhar é o momento de ouvires aqui isto e se calhar que este conteúdo que eu partilho contigo todas as segundas-feiras, algumas exceções, não é? Mas possa impulsionar-te a dares o passo, a resgatares essa tua força interior, porque é muito mais do que coragem, é uma força que vem aí de dentro, quando tu sentes que é o teu propósito maior fazer acontecer algo. E às vezes achamos que são metas grandes, muito intransponíveis, olhar para uma montanha e dizer que vou escalar o Everest, e não. Tudo começa de um ponto de partida, até quem corre a maratona começou com os 100 metros, por isso são as tuas pequenas vitórias que te vão levar às grandes. E então estas pequenas mudanças que tu vais podendo implementar vão-te levar à tua grande transformação. Então, sem mais demoras,
Vou partilhar aqui o meu ecrã. Se entrar aqui alguém em direto e comentar, muito bem-vindas, mas só quando eu parar a partilha é que eu vou conseguir ver os vossos comentários. Então, vou aqui partilhar já convosco a minha apresentação e penso que estão a ver bem. Vou então aqui. Então, hoje o nosso tema deste mês é o impacto da transformação visual e o desta semana é como construir um look profissional sem perder a tua personalidade. Isto é mais fácil de dizer do que fazer. Parece fácil, parece simples, mas uma coisa é certa, nós também temos tendência a complicar. E eu também contra mim falo, porque andei muito tempo num registro que não me fazia bem, mas eu também não sabia exatamente o que era, o que é que havia de mexer, o que é que havia de alterar e como fazer. Então, para isso servem também aqui pessoas como eu para te ajudar. Então, o que é que vamos abordar hoje? Deixem-me só confirmar se está a ficar bem a partilha. Está sim, senhor. O que é que vamos abordar hoje? O medo de ser julgada. Isto é uma coisa poderosíssima que podes carregar contigo e pode ser o bloqueador completo de não avançares. Em segundo, quando a roupa reflete a desconexão interior, porque o exterior apenas reflete o interior, e mesmo tu estejas muito bonita por fora, às vezes é só uma máscara, portanto, isso também vai refletir o teu interior. Em terceiro, a roupa como espelho do teu valor. Então, no ponto 1, medo de ser julgada e a perda de autenticidade. E isto é uma coisa que vai nos anulando a longo prazo. Não é de um dia para o outro, mas as consequências vêm, às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois. Porquê? Porque tu ao ires-te anulando, ao não fazeres determinadas coisas, ao ires sistematicamente copiando ou fazendo, porque tu estás a ver os outros, é o que está na moda, é o que se vê nas redes sociais, e vais imitando, porque realmente aquilo transmite aquilo que tu gostavas de transmitir também aos outros, mas não estás a perceber como é que há de adaptar a ti, só copias, só fazes igual. E isso acaba por, fazendo isso repetidamente, dá ao teu cérebro uma sensação de confirmação que estás a ir no grupo, de pertencimento, de mais uma apenas no meio da multidão, portanto é apenas mais uma, mas que está bonitinha, está assim a sair em série quase, com tudo muito igual ao que já existe, igual aos padrõezinhos todos que já existem. Mas o que é certo é que a longo prazo tu vais estando embebida no dia a dia, as tuas escolhas são diárias, não te esqueças que vestes-te diariamente e depois começas a cair no piloto automático. Por isso é que muitas vezes tu entras numa espiral, não sabendo já que estás dentro dessa espiral, e por isso é que demora tanto tempo a perceberes que não estás bem. Ser profissional nunca significou anular-te como mulher. Não é só como mulher, é como a tua identidade, é como ser humano, é como a pessoa que está aí dentro. Mas nisto das mulheres há muita pressão, muito julgamento. E antes de entrar, pouquinho antes de entrar aqui no direto, estava aqui a fazer o meu chazinho e peguei no telemóvel para lhe tirar o som e acabei por ver algumas notificações que tinha. E estava a partilha, já não me recordo como é que ela se chama, que ela é uma figura pública, e ela, tem mais de 50 anos e tinha sido criticada. Ana Ruel estava a comentar e partilhou isso. Tinha sido criticada por outra mulher, que ela com o corpo que ela tinha, e para mim está espetacular, e mesmo não tivesse, cada um manda na sua vida, mas o que é certo é que estava a ser criticada, ser mãe de 2 ou 3 filhos, eu não sei ao certo se são 2 ou se são 3, mas com 50 anos, estar, com decote ou estar a vestir-se de determinada forma ou com um vestido mais justo ou mais colado. E ela, isto, apesar de que uma pessoa se ter de munir psicologicamente, emocionalmente, trazermos aqui este escudo, o que é certo é que acaba por isso mexer sempre connosco, afeta sempre. Então, que necessidade é que eu tenho de dar a minha opinião
para uma pessoa que eu nem sequer conheço, nem faz parte do meu ciclo de amigos e só a conheço sequer da televisão, não é? Ou seja, isto, nós estarmos assim muito perto, de certa forma, ou seja, nós chegarmos até vocês aí desse lado, não dá o direito de acharem que conhecem toda a nossa vida ou de dizer tudo aquilo que vocês pensam, porque a partir do momento em que eu vou dizer, sem medir as consequências das minhas palavras e dos meus atos, isso está-me a tornar inconsequente e não posso então criticar quem o faça comigo. Se eu vou fazer com os outros, eu também vou me estar a expor e a aceitar que o façam comigo. Então é um pouco isto, eu não faço aquilo que eu não gostava que me fizessem a mim, principalmente pessoas que não pertencem ao meu núcleo ou não me queiram ajudar nesse sentido. Então rebaixar por rebaixar, magoar gratuitamente a outra pessoa sabendo que a poderá fragilizar, não há sentido nenhum nisso. E vê-se muito isso nas mulheres e não tanto nos homens. Mesmo de homens para homens, nós não vemos essa crítica. Então vamos começar a mudar estas mentalidades, estes padrões que foram sendo incutidos, que há momentos que nós não devemos perpetuar, senão estamos a tornar igual ou piores. Então, está aqui uma mulher também que eu admiro muito, uma mulher muito que entrou muito na nossa vida e continua ainda a entrar, e eu admiro-a porque impacta gerações, desde os mais novos aos mais velhos, acaba por ser uma mulher que rompeu padrões numa altura muito difícil em que a mulher não tinha muito voto na matéria. A nossa Simone de Oliveira, e nós devemos colar-nos a pessoas que nos fazem crescer. E nós devemos comparar-nos, ou pelo menos ter como fonte de inspiração pessoas que nos alavanquem para cima e não que nos reduzam à mediocridade, que às vezes essas pessoas também estão. Então, eu não é porque eu estou triste, tenho que puxar os outros para a minha tristeza, ou para as minhas inseguranças, ou para as minhas frustrações. Eu tenho que saber lidar com elas e saber pedir ajuda. E às vezes, a nível visual, também é preciso isso. E emocional, muito mais, porque estamos a passar muitos desafios também a nível de sociedade. Qual é o problema? A maioria das mulheres, se não todas ou quase todas, quer ser levada a sério. Acredito, no fundo, todas queremos ter o dom da palavra, o poder ser escutadas, o dar uma opinião e ouvirem a nossa opinião, mas temem parecer demasiado. Ou quer-se mostrar, ou acha que tem mais do que os outros, mas muitas vezes isto são apenas crenças, não quer dizer que os outros estejam a pensar nisso, quando tu também respeitas a opinião do outro e também cercas-te de alguma noção e de bom senso também quando tu estás a falar. Mas quando tu és tu, acaba por não haver este tipo de crença. Se calhar vão achar que eu sou demasiado vaidosa, ou ousada, ou estou colorida demais, ou estou chamativa, ou que sou fútil. Depois isto acaba por se criar num registro muito de medo, muito de insegurança pessoal e acaba também por anular quem tu és de verdade. E quando as pessoas te conhecem realmente e fazem parte do teu núcleo, acaba por ser mais fácil tu também ganhares um escudo, ou não ligares tanto, ou não, nem sequer estás atenta aos comentários de pessoas fora do teu núcleo, fora do teu círculo. Esse medo faz com que vistas de forma discreta, apagada, e apaga também os traços da tua personalidade. E quando nós escondemos muito a nossa personalidade aos outros, os outros também nunca nos vão conhecer. E é difícil depois chegar até nós e perceber aquilo que nós estamos a sentir, ou as nossas próprias opiniões, porque também temos medo de as exprimir, e poderá ser um problema a nível de trabalho. Se eu não comunico ou não consigo transmitir esta credibilidade, esta autenticidade, e se eu estiver contigo no presencial, será que és assim? Será que és igual a isto que tu transmites? Então, isto, quer sagrado a gregos ou a troianos, a minha mensagem é muito para mulheres mais velhas. Provavelmente pessoas mais novas não me vou ligar nenhuma. Se calhar, acredito que os senhores também não. Alguns sei que seguem o meu trabalho e se calhar isto também ajuda a olharem para as mulheres que têm ao vosso lado, se calhar com outros olhos, e espero que também vos cresça em valor isto, este conteúdo que vou partilhando.
Mas o que é certo é que há valores que são transversais e nós não vivemos sozinhos. Um equilíbrio de todas as partes é o ideal. Então, sabotadores que podes ter. A crença é enraizada de que para ser respeitada tem que ser discreta. Há muito isto, não é? Um condicionamento enraizado, não é social, já enraizado ao longo de décadas e atrevo-me a dizer séculos, não é? De cultura também muito empresarial masculina. Quem é que antes fazia e estava sempre nos negócios e se sentava? Basta a gente ver desde quando é que as mulheres votam, não é? Em Portugal, mas se formos olhar para trás na história, as empresas eram feitas por homens, comandadas por homens, era sempre a parte muito masculina. Mulheres que escreviam, muitas vezes tinham pseudónimos de homens, para poderem publicar os seus livros, e isto vem provar que teve-se de desbravar muito caminho. Mas já que foi desbravado, não vamos voltar atrás com isso. É tão bom conseguir ter voz, sentirmos, vivemos esta vida e não nos diminuirmos para caber em coisas que não fazem sentido. Então vamos todos respeitar-nos uns aos outros para que haja também uma sociedade mais equilibrada e melhor, porque ouvimos a opinião dos outros, ouvimos outros pontos de vista e só assim é que começamos a crescer também como pessoas e como identidades também coletivas. Qual é a dor? Sentes-te invisível, genérica, standard, um padrão, desconectada da mulher que és, olhas-te ao espelho e não sentes o brilho, aquilo que tu gostavas realmente de sentir ao espelho. Afinal, a roupa é apenas um escudo, para muitas mulheres a roupa é um escudo, para parecer algo que não és. Veste-se a personalidade de empresária, ou de empreendedora, ou de funcionária do negócio onde tu estás, ou de responsável, ou de diretora, o que seja, vestes esse papel, todos os dias te levantas para vestir esse papel que vais ocupar e vestes apenas uma personagem e não a tua pessoa. Tu não estás a vestir uma personagem, estás a vestir a ti. Claro que há momentos que temos de nos revestir com um escudo maior, mais reforçado, mas isso tudo são coisas dentro da nossa cabeça e esse escudo não tem de ser exterior só. É mais interior do que exterior. É fácil? Não. E eu própria faço muitas coisas do que eu quero agradar a muita gente e vejo que quero chegar longe e gostava muito de poder contagiar toda a gente com aquilo que eu digo, com aquilo que eu faço, mesmo quando erro, reconhecer o erro, mas saber que eu posso ser melhor e posso ajudar muitas mulheres. Às vezes não consigo, mas também só posso ajudar quem quer ser ajudada. E às vezes nós, como eu também, queria e quero ajudar todas, mas não dá para ajudarmos todas, não dá para agradar a todas. Porque há pessoas que simplesmente não querem, não estão no mesmo altura que nós, no mesmo patamar, têm realidades diferentes, têm outras coisas, não é mais abaixo, mais acima de nós. É apenas realidades diferentes. Paralelamente a nós estão as outras pessoas e cada uma tem as suas subidas, os seus degraus e as suas descidas. E está tudo bem. Então, por isso é que também temos o nosso grupo de amigos e não são todos os nossos amigos, todas as pessoas que a gente conhece não são os nossos amigos. Porquê? Porque filtramos aquilo que mais se coordena connosco, os nossos valores, com a nossa forma de estar. E isso é maravilhoso, porque são escolhas que nós fazemos. E o mesmo acontece com a tua roupa. As tuas roupas, aquilo que tu vestes hoje, aquilo que tu determinas vestir, são simplesmente as tuas escolhas. Qual será o teu desejo mais profundo? Aquilo que eu acredito que tu aí dentro desejas. Sentir-te confiante, bonita, autêntica. Autêntica é seres verdadeira. Com a tua barriguinha, com as tuas rugas, com as tuas varizes, com a tua celulite. Junta-te ao clube. Com isso tudo, mas és tu. És tu. Fazes o melhor que podes, tentas ser o mais saudável possível, cuida do teu corpo, mas há coisas que, olha, é aquilo que me calhou, é, é, é a roupa que eu tenho de nascença, não é? Que foi ao longo do tempo crescendo comigo, que é a minha pele, e a forma como eu cuido dela, claro que vai se rever da melhor forma, mas há coisas que nos ultrapassam e que nós não conseguimos, por mais que tentemos, não conseguimos melhorar. Mas
vamos assumir quem somos e vamos ser o melhor possível com aquilo que nós temos. E então, mesmo em ambientes formais, tu deves te sentir bem contigo. Esta imagem é muito isso. Às vezes imaginamos algo formal que tenha de ser algo standard. Um casaco, um blazer, uma camisa branca, blazer de azul escuro ou preto, e estamos assim muito nesse registro. Não tem que ser, tu podes dar um ar de autêntica, de bonita, de confiante, de até relativamente formal, dependendo de se não houver protocolo, mas tu podes estar de outra maneira, mostrar quem tu és, a tua maneira de ser, mas de uma forma bonita, bem coordenada e com pequenos acessórios, pequenos elementos coordenados visualmente, vão trazer isso tudo. Qual é a solução? Começar por resgatar pequenos elementos pessoais. Por exemplo, usares uma cor no apontamento, não tem de ser tudo, porque às vezes essa mudança muito forte, de repente, de uma cor ou algo grande, ou um vestido, ou uma peça de roupa maior, de uma cor muito chamativa que não estejas habituadas, pode ser muito, mas pode não ser. Vai depender de ti. Mas se achares que é muito, traz outro elemento, os acessórios, um brinco, um lenço dessa cor, para trazer aí ao de cima algo que te impulsione. Pode ser um acessório, uma textura, algo diferente, uma mala com outro material, uma peça de roupa com outro género de material, ou de pele, por exemplo, ou de lantejoulas, ou de pelo. Uma coisa que tu gostes, que te identifiques, mas que quebra ali um padrão, que quebra o teu habitual e que traga aquela vibração, aquele do olhares ao espelho e dizeres: que engraçado, não imaginei que gostasse disso e até estou a gostar. Um padrão diferente, um pormenor, um sapato. Eu gosto muito de pormenores dos sapatos. Lembra-te que a autenticidade é o que atrai mais e inspira respeito verdadeiro. Aqui temos a Ana Bacalhau. Queria uma foto assim melhor, mas não consegui. A Ana Bacalhau, para mim, foi uma das mulheres que mudou bastante o seu visual, por exemplo, que acho que redescobriu a sua feminilidade e assumiu-a. Acho que ela gostou de sentir-se mulher, sentir-se bonita, valorizada, escutada, sentiu-se plena. Eu vejo nesta mulher, na Bacalhau, uma plenitude diferente que antes não via quando ela estava nos de Olinda. E gosto disso. E ela quebrou um bocadinho aquele padrão, rasgou, de uma forma quase ligeira, sem fazer grande moça, mas impactou. Eu acho isso bonito, quando nós, independentemente da idade, porque ela não tinha 30 anos quando fez a mudança, nem pouco mais ou menos, mas quando ela redefiniu a nova identidade que para ela fazia sentido, o tipo de posicionamento que ela queria, assumiu de uma forma muito autêntica, porque vê-se que ela se gosta nesse papel, gosta de se vestir assim. E é um pouco isso que eu acho que tu deves sentir. Eu sinto que ela não se veste só como cantora, para subir ao palco, assim. Eu sinto que, mesmo que ela esteja descontraída, prática, é um gosto que ela tem, o feminino, o sentir que gosta de olhar para ela e de ser mulher, como ela é. E é um pouco por aí que tu podes fazer. É pequenas coisas que gostes, começares a dar o passo. Não tem de ser tudo uma vez, mas pode ser a mudança de cor de cabelo, a cor do cabelo, a cor que tu usas na roupa e os elementos que vão te ajudar visualmente no todo, porque a roupa não é só roupa, o visual não é só roupa, é total, é aquilo com que tu sais, é o teu look total. Ponto 2. Quando a roupa reflete a desconexão interior, vou só espreitar aqui para ver se está aqui algum comentário. Se quiserem, comentem, de vez em quando vou vendo aqui se há aqui algum comentário. Digam se está a fazer sentido, tenho aqui pessoas a ver. Se fizer sentido, podem deixar comentários. Então, quando a roupa reflete essa desconexão, o teu armário pode revelar o quanto ainda descontes de ti mesma. Eu estive a fazer uma mentoria, uma sessão de mentoria se eu não estou enganada, quinta-feira. E uma das coisas no final da sessão que a aluna reparou e
foi que o armário dela precisa de levar uma volta grande. Ela reparou que muita, não sei se quase metade do armário, não chegámos assim a pormenores, mas se calhar quase metade do armário são peças que ela não usa, porque alterou o peso, alterou o tipo de corpo, mas que as tem ali porque deseja voltar a caber nelas. E depois eu perguntei-lhe se realmente aquilo lhe estava a fazer bem. E ela disse que partilhou comigo que a nutricionista dela disse que sim, que ela devia ter aquelas peças ali. Eu perguntei-lhe há quanto tempo se estava a dar resultado ter as peças ali, porque eu não concordo. Não vou dizer que a pessoa, porque é uma profissional, não tenha razão do ponto de vista dela, porque ela disse que aquilo ia impulsioná-la à garra de conseguir aquela métrica. Eu acho que não. Eu acho que aquilo é uma tortura psicológica de eu ainda não cheguei àquilo que queria e frustro-me todos os dias. Claro que para outras pessoas pode funcionar, mas se uma pessoa faz um trabalho individualizado para uma pessoa e começa a perceber que pessoa é que está ali à minha frente, porque eu não vou poder fazer chapa 5. Eu agora, quarta-feira, vou ter outra sessão de mentoria com outra pessoa. Eu não vou fazer a mesma sessão igual para as 2 mulheres. São completamente diferentes, têm objetivos diferentes, têm dores diferentes e têm desejos diferentes. E então o que eu aconselhei foi: liberta o teu armário, poderás ainda não estar preparada para te libertar das peças, guarda-as num caixotezinho onde tu possas ir se quiseres, porque não te vai criar ansiedade de epá, dei as peças e agora querias voltar a ver ou a relembrar-me delas. Elas continuam perto, mas não estão visíveis no armário. Vai trazer abertura, vai ver peças que estão lá debaixo que ela nem se lembrava já que tinha e que lhe servem. E se calhar vai trazer outra clareza, porque vai limpar também a mente. Isto é um processo mais emocional, na maioria das vezes, do que físico, ou, ou de não ter as roupas que gostaria, ou não ter o dinheiro para comprar as roupas XPTO e caras e de marca. É mais um processo interior de autoconhecimento, de reflexão, de ver o que dói e o porquê que dói ainda, porque que não está a ser fácil a mudança, porque que está aqui tanto atrito para conseguir mudar, e depois sim, vai-se refletir exteriormente. Porque estar a pôr as coisas umas à frente das outras é voltar a empurrar ou continuar a empurrar para baixo do tapete algo que ainda não está resolvido. Então é a minha opinião, e depois eu pedi-lhe para ela me dar o feedback depois, como é que ela vai se sentir, mas pode estar a acontecer o mesmo contigo desse lado. Qual é a realidade? Qual é o problema? Depois de uma fase de dor, trauma ou mudança, podes ter perdido o entusiasmo em vestir-te. É normal. Períodos de luto, sobretudo, são difíceis. São muito difíceis, porque cada pessoa sai do seu tempo. Há pessoas que nunca vestem luto. Outras pessoas vestem o preto durante um ano, uns meses. Outras vestem toda a vida. Nós temos que também respeitar, mas às vezes também este toda a vida não é aquilo que a pessoa é. Às vezes é medo da crítica, de sentir o que é que os outros vão pensar se eu largar, e a outra também é um teu sabotador pessoal que podes achar, isto foi uma conversa também que eu tive com uma, olha, com uma formadora, que a minha opinião foi que o que eu achava dela estar permanecendo num luto longo dos pais, é que se calhar ela, na cabeça dela, poderia estar a transmitir uma mensagem a ela mesma de se eu deixar o luto parece que eu estou-me a esquecer deles. Não estou a falar das pessoas exteriores a ela, que se calhar já estavam todas a dizer para ela deixar aquele luto. Mas eu acho que na cabeça dela, como tinha uma relação tão forte com os pais, ela agarrou-se a um luto que depois esqueceu-se naquele ritmo do diário, do hábito, de usar aquele luto. Acho que agarrou-se àquele luto de forma a dizer: eu não me esqueço de vocês. Só que em vez de estar a trazer um ponto, a positividade
de uma lembrança boa, tipo, eu não me esqueço de vocês, mas agarrava-se à memória triste do luto, da perda, para se relembrar dos pais. E, pelo contrário, podemos começar a associar algo bom a essa lembrança e pode começar também pela cor, pelo desabrochar um pouquinho novamente para a vida, para olhar ao espelho também com outro gosto, com outra leveza, e isso não é esquecer de quem amamos, ou quem continuamos a amar, mas que não está presente fisicamente. E então, às vezes, há muitas coisas por trás que nos podem estar a fazer aqui ainda um guarda-roupa que não é exatamente aquilo que nós queríamos, mas temos que perceber o que é que está por trás destas escolhas. Os sabotadores que aqui podem estar é um mecanismo de autoproteção, como estava a partilhar contigo. Se eu não chamar a atenção, também não serei julgada. E aqui às vezes há outros sabotadores, não é? Claro que se forem aquelas críticas que as pessoas vão ouvindo, se for de uma pessoa que ouve alguns comentários, poderá estar a agarrar-te a isto com receio, como forma de escudo, não é? Então pode ser uma proteção. Carl Jung, o psicanalista, dizia que inconscientemente manifesta-se nas escolhas mais subtis, o inconsciente, como a roupa que escolhes. Pronto, isto foi o que acrescentei, mas são estes mecanismos e estas escolhas, pessoas mais introvertidas e extrovertidas, acabam por também manifestar de forma diferente a sua personalidade neste tipo de situações também. Qual é a dor? Sentes-te num ciclo de apatia visual, como se o espelho fosse um lembrete daquilo que perdeste, que foi o que aconteceu com aquela pessoa que eu atendi na quinta-feira. É um lembrete daquilo que eu já não sou e estou ali sempre a martelar, a martelar, a martelar, sempre que se abre o armário, mesmo que eu não vá tocar naquelas peças, elas estão a passar à frente dos meus olhos. O que é que eu estou a dizer ao meu inconsciente? Pois é, tu devias estar diferente e não estás. Então me toca a torturar, como se isso me ajudasse a eu ter a vontade de alterar as coisas. Não, aquilo é torturar, já que eu estou assim, deixa estar. É mais um dia, mais outro, mais outro. Então, se não está a resultar dessa maneira, vamos mudar. Desejo mais profundo que eu acredito que tu sintas, redescobrir-te, criares realmente a tua nova identidade. Aquela mulher que está aí de baixo que precisa de ser trazida ao de cima. Voltar a sentir prazer em escolher o que vestir, sem culpa e sem insegurança. E quando tu brilhas, brilhas. Vais brilhar sempre. Solução. Revisita o teu guarda-roupa com consciência, o que é que ainda me representa, o que é que já não faz sentido de estar ali. E isto é fundamental. Isto, desbravar o teu guarda-roupa, quem diz o guarda-roupa diz as tuas gavetas, o teu closet, as tuas cômodas, o que for, o que tenhas aí. E isto também traz uma leveza. Aproveita, por exemplo, os ciclos da natureza. Quando nós fazemos as mudanças de estação, de outono, inverno, primavera, verão, aproveita, já que por norma há esta alteração de guarda-roupa, não seja só pegar nas peças e mudar para o outro lado e as outras para esse. Isso não é troca nenhuma. É com consciência, quando tu fores estar a trocar, olhares para cada peça que tu estás a pôr e dizer: olha, já não viste isto há tanto tempo. Será que eu ainda gosto de me ver com isto? Será que faz sentido eu ter? Já não viste isto há tanto tempo, se calhar vou guardar dobradinho numa caixa e se eu sentir falta dela vou lá buscá-la. E se tu vês que nunca mais lá voltas é porque já não faz sentido. Estratégia prática: experimentar combinar uma peça que usas habitualmente, que é aquela que te dá a sensação de segurança, com um acessório ou apontamento completamente diferente. Aquilo que tu não imaginavas, se calhar, experimentar em conjunto. Toca aí a fazer esse equilíbrio. Nem mudas tudo, mas introduzes algo um bocadinho diferente. Por exemplo, usar, imagina que sempre que usas aquelas calças pretas que tu tens, usas sempre com aquele tipo de calçado, com aquele sapato. Toca mudar a cor do sapato, toca a pôr outra coisa diferente. Se calhar mete outra cor, mete uma bota, vê se funciona ou não, mete uma sapatilha, se calhar, e mudas a parte de cima e fazes outro género de casual, um casual chique, um visual diferente. Toca aí a mudar aqueles hábitos que tu te habituas a fazer
toca quebrar com eles, porque às vezes só essa mudança já te dá um gostinho completamente diferente e sentes assim ousada, tipo: "Ai, será que é que as pessoas vão dizer? Será que vão reparar que eu estou diferente?". Por norma, como tu mudas a tua vibração e a tua energia, não é, a tua sensação, tipo, miúdo que acabou de comer um doce às escondidas, e esta forma vê-se por fora, estas sensações nós vamos transmitindo por fora. E as pessoas por norma reparam. E são tão subtis, às vezes nunca te aconteceu dizer assim: "Estás diferente, ou estás gira, mas não sei, tu mudaste aí alguma coisa, não estou bem a ver, mas mudaste alguma coisa, é o cabelo", e tu: "Não". Porquê? Porque são coisas que alteram logo o nosso estado de espírito e isso transmite-se e vê-se mais do que aquilo que tu pensas. Terceiro e último ponto, a roupa como espelho do teu valor. Quando a tua imagem e essência estão alinhadas, quando o por fora está alinhado por dentro, é o que eu quero dizer com isto, a tua presença fala mais alto de qualquer currículo. Já aconteceu eu estar a ver currículos e a fazer entrevistas para pessoas que iam a trabalhar na loja onde eu estava e às vezes eu olhava para o currículo e olhava para a postura da pessoa e eu achava que não era a mesma pessoa que estava ali, não é? E então é fundamental tu também superares as expectativas daquilo que eu estou a ver ali. Porque se o currículo para mim é uma fonte de deixa ver no meio de tantos, deixa-me filtrar aqui aqueles que me parecem bem, o tipo de coisa que aparece aqui, e depois vejo uma pessoa completamente desadequada em postura, na forma de estar, para o que vai, com falta de sentido de propósito, que não condizia ali com aquele currículo. Então alinhar também a forma como tu és, com aquilo que tu transmites, com a tua validação, é importante, porque já me aconteceu também, estar na dúvida entre 2 pessoas, entre 2 currículos. E o que me cativou não foi a que tinha propriamente o currículo melhor, foi realmente a pessoa que tinha gosto em aprender e adaptar e fazer melhor e ouvir e escutar para aprender. E isso acaba por criar um espírito à tua volta, um espírito de equipa e de integração completamente diferente. E se tu és líder de uma equipa, tu vais ser a inspiração da equipa. E eles vão vestir a camisola, se virem, e vão ter muito prazer em fazê-lo, se virem que tu também lideras, que não é só assim porque sim, ou que é prepotente, ou que é mandona, ou que é chefe e tem de se respeitar. Não, é quando tu consegues dar a tua opinião, ser assertiva, ter uma voz ativa e forte quando é preciso, bater na mesa quando é preciso, mas com respeito pelos outros, em que não estás a atacar a personalidade de cada um, nem de ninguém em geral, mas que as pessoas sintam que tu queres o melhor para a equipa e para o crescimento da equipa. Que aquilo não é pelas competências e por aquilo que eles estão a fazer e não por quem são enquanto pessoas. E então é muito bom isso. Já fui chamada a atenção por uma pessoa que para mim é a pessoa mais querida que eu conheço de pessoas onde eu estive a trabalhar, foi a patroa, isto até é esquisito dizer patroa, mas foi a patroa para mim mais doce que eu tive, mas quando foi preciso chamar a atenção, chamou a atenção e eu dei-lhe toda a razão. E continuamos muito temos uma ligação muito especial e isso é a tua essência, é de ser autêntica, mas com respeito para ser respeitada. Aqui temos a Winnie. A Winnie eu já falei com ela, já não sei onde é que eu fui, se foi num workshop que eu dei, falei muito da história dela. Eh, Ela vinha com muita mágoa, ela partilhou a história dela, ela era uma pessoa muito revoltada por causa do vitiligo e, no entanto, quando ela superou, porque ela depois também fez bullying, ela sofreu bullying e depois revoltou-se e fazia também
bullying e ela diz que eu não era esta pessoa, eu nem me reconhecia a fazer mal. Que estupidez, não é? Porque nós quando estamos em ferida, nós atacamos. As pessoas quando estão mal e quando estão desgostosas de alguma coisa, quando estão frustradas, atacam. E por norma magoam quem não lhes fez nada ou quem nem sequer ataca. E então ela depois percebeu que não gostava de ser assim, que nem se revia nisso. E claro que é preciso amadurecer, não é? Como pessoa e como adolescente, na altura. Depois ela, quando se posicionou, quando aceitou, quando fez as pazes com o corpo dela, com a realidade dela, que é esta a minha realidade, ela tornou-se uma mulher linda, incrível, cheia de trabalho. Lembro que um dos primeiros trabalhos foi a Desigual, que fez com ela. E ela é uma mulher que sabe estar, e como a pessoa diz, ela é bonita. E, no entanto, ela contagia com a autenticidade dela, com a essência dela, com o assumir quem somos. É assim que ela gostava de ser. Antes, não. Acho que agora é coisa que ela não se preocupa. Porquê? Já está no outro patamar, já está diferente. Nós mudamos. Há a frase não é dele, mas o mentor que eu tive, o Ricardo, dizia muitas vezes: mente expandida jamais volta ao local que tinha iniciado. E nós já não voltamos lá atrás. Depois de experimentarmos outra coisa, por mais que a gente quisesse descer ou se perdermos tudo, já estamos naquele registro, já é difícil voltar a uma realidade quando a gente já. Não é que a realidade não nos fuja dos pés e não tenhamos outro tipo de trabalho ou descer numa hierarquia, não estou a falar disso, estou a falar como pessoa interiormente. Nós expandimos a mente e já estamos noutra dimensão. É como, por exemplo, uma pessoa milionária faz um mau investimento ou arrisca num negócio e perde muito dinheiro, passado uns tempos já está milionário outra vez. Porquê? Porque aquele registro da mente já lá está, no outro patamar. Qual é a realidade ou o problema que possa estar? Poderás estar a separar a imagem profissional da imagem pessoal. Então vestes uma máscara diária de quem tu és realmente para sair e para mostrar aos outros aquilo que tu sentes que é o teu escudo. E isso pode estar a fazer com que sintas sempre incompleta, que nunca te sintas bem na totalidade. E continuas a fingir que está tudo bem. Vestes para ocupar um papel, mas te vestes para ocupar um papel, mas não te vestes para ti. Está aqui uma gafe. Sabotador invisível. A ideia que para ser credível precisas de encaixar no molde. Foi um pouco como aquilo que eu comecei aqui a dizer. Tu precisas de encaixar num padrão que vais vendo e vais copiando. Então, se o padrão, para ser levado a sério, para ser dona de um negócio, é aquele blazer, calça e camisa, então é assim que eu me vou... o sapatinho de salto alto. Então é assim que eu me vou vestir, porque eu quero transmitir isso a quem me vê deste lado. Então vestem-se todas de forma quase igual. E isso não está a trazer... Uma coisa é tu gostares disso. Está tudo bem, está tudo certo. A outra é, eu não gosto de blazers e vou vestir um blazer. Eu não gosto de salto alto, não é confortável para mim salto alto, tenho problemas nos pés, não me sinto bem de salto alto, mas vou ter de usar, torturar-me para caber nisso. Não vale a pena. A vulnerabilidade é o berço da autenticidade, da criatividade e da coragem. Isto, gosto muito das ideias, eu nunca li o livro dela, mas vi uma entrevista, aquilo já era mais do que uma entrevista, aquilo não sei se foi um workshop que ela deu, da Brené Brown, sobre a coragem de ser imperfeito. E eu gostei muito de algumas frases que eu fui tirando dela, daquilo que eu fui vendo, da apresentação que ela fez, e é um bocado isto, nós não somos perfeitos, mas as nossas imperfeições, aquilo que nós somos, assumimos aquilo que somos, e pronto, e está. Se eu amanhã posso me tornar melhor, ótimo, mas eu parto do ponto A, reconhecer quem eu sou, as minhas falhas, os meus valores, e vou caminhando para aquilo que eu quero me tornar.
Então, todos os dias é sempre mais um dia a possibilidade de melhorar também isso. E a minha imagem deve acompanhar essa evolução. Porque também não faz sentido eu vestir-me igual hoje, como daqui a um tempo em que eu já esteja a pensar de outra maneira e para mim já apeteça e já me sinta com outra necessidade. Então, isso também deves levar contigo esta também evolução. Ao esconderes a tua individualidade, também estás a esconder o teu poder, o teu potencial, o teu carisma, a autenticidade e aquilo que te torna única. Portanto, começa a olhar não só como crítica de ti, porque às vezes, pronto, temos de ter a noção da realidade e às vezes temos de ser também um bocadinho críticas, mas também temos de ser gentis connosco e equilibrar os pratos da balança. Olha, não gosto disto em mim, não gosto desta atitude que eu tenho, porque não é só físico, é também por dentro. Olha, não gosto quando eu respondo assim a alguém, vou tentar melhorar. Então vais caminhando num processo e tudo se alinha depois. Qual é a dor que possas estar a sentir? Sentes que tens muito mais para mostrar e que o teu impacto não é proporcional à tua capacidade. Pôr em causa as tuas competências profissionais, tu, ou seja, as pessoas não te ouvirem, não te levarem a sério, não te pedirem propostas, não te recorrerem aos teus trabalhos porque tu não passas esse tipo de credibilidade. E tu tens muito potencial e como não te conhecem, também não está a deitar cá para fora, não estás a conseguir transmitir, porque está desalinhado aquilo que tu dizes, aquilo que tu se calhar vendes, com aquilo que tu estás a mostrar, e então custa um bocadinho. Sofia, então e tu e o teu ambiente? Claro que eu gostava de estar noutra realidade, gostava de ter aqui outro tipo de ambiente, gostava de poder estar agora no ateliê a falar contigo, só as condições do ateliê a nível de eco não são as melhores e a nível de som depois não fica o melhor lá, mas é o que eu tenho agora. Amanhã vou tentar ter outro tipo de ambiente, estar noutro tipo de estúdio, estar noutra coisa que para mim faça sentido. Mas vou dar o meu melhor com o que eu tenho. Vou tentar ter o melhor ambiente possível à minha volta. Não vou estar a falar contigo com uma coisa toda desorganizada atrás de mim, desarrumada, aqui uma explosão de coisas atrás. Vou tentar, com aquilo que eu tenho, dar o meu melhor. Já foi menos bom no passado? Já, vai evoluindo. E à medida que vai evoluindo, está tudo bem, é sinal que estamos a desenvolver-nos e a crescer enquanto pessoa, enquanto empresária, se for o caso, mas enquanto profissional, sobretudo. Qual é o desejo? Ser reconhecida pelo que tu fazes, pelas tuas capacidades, mas também pelo que és. Tenho aqui a imagem da Oprah Winfrey, porque ela tinha tudo para dar errado, veio de um início de vida muito problemático, sofreu de abusos e, no entanto, penso que um dos primeiros trabalhos dela foi na rádio e ela mostrou o seu valor, mostrou que era muito mais do que de onde ela vinha, porque ela se propôs a tornar-se nesta mulher. Então, que mulher é que tu queres te tornar? Inspira-te. Quando eu digo para te inspirares nas pessoas, não te inspires nos óculos, no brinco, na roupa, na forma do cabelo. Não vejas só as coisas por um ponto. Vê no todo, na mulher, no exemplo, nas conquistas, no todo, ela transmitir tudo naquela imagem, mas com atitude, com a pessoa que é, da forma como ela fala e alinhá-la contigo. Não é para copiar, é para te inspirar. Qual é a solução? Construir uma imagem que traduza os teus valores, a tua confiança, o teu propósito, a tua integridade, a tua visão de vida, o que tu gostas, o que tu desejas, o que tu queres que o teu negócio também represente, como é que ele vai transformar a vida das outras pessoas, como é que tu podes ser um facilitador naquilo que tu vais ajudar, porque cada pessoa entrega, o que entrega é para resolver algo de outra pessoa. Nós compramos sempre algo para resolver algum problema. Eu vou comprar um descascador de batatas porque eu preciso de algo para me ajudar ou facilitar nesse processo. Ou seja, problema-solução, problema-solução. Eu vou
fazer qualquer coisa, não é? Essa eu vou tomar um comprimido se eu tiver uma dor de cabeça, por exemplo. É um problema-solução. E o que tu vais entregar é uma solução a alguém que está à procura de algo muito específico. O que eu entrego, o que eu acredito, é num mundo melhor em que nós possamos cada um ter a sua voz. Um mundo em que as mulheres também possam ser respeitadas, mais valorizadas, mas sobretudo elas próprias sentirem isso. Porque muitas vezes somos nós mesmas que pomos em causa as nossas capacidades. E então, eu quero que as mulheres se sintam bem com a sua imagem, resgatem a sua identidade, porque à volta delas tudo muda também. Quando se tornam mulheres felizes, com mulheres com confiança, mulheres com amor próprio, mulheres com autoestima elevada, as suas relações melhoram, a relação com os filhos melhora, a relação com a família melhora, ou fazem escolhas melhores para elas mesmas também. E pessoas felizes acabam por contagiar de uma forma melhor também quem rodeia, a nível de trabalho também. Então tudo está interligado. A tua roupa e a forma como comunicas visualmente tornam-se ferramentas de consistência e empoderamento. Conclusão, o teu look profissional não é nem deve ser um disfarce. É uma extensão da tua história, é a extensão da tua identidade, é olhar para ti e dizer assim, eu não usava aquilo, mas fica-lhe espetacularmente bem. Eu às vezes vejo pessoas com tatuagens, eu acho lindíssimas, mas eu não tenho nenhuma. Apesar já me deram na cabeça a dizer que achavam que eu tinha o bunny aqui nas costas, mas não tenho. Mas, há pessoas que eu acho bonito. Porquê? Porque eu sei que aquelas tatuagens têm tudo a ver com elas, têm as suas histórias. O vestido de noiva que eu fiz agora em outubro, que eu entreguei em outubro, a noiva, eu disse assim: "Olha, eu adoro as tuas tatuagens, faz lembrar Alice no País das Maravilhas", e ela teve-me a contar o que das tatuagens, o porquê das tatuagens dela. E tem o significado para ela, é a história dela, é a tela dela. E isso é lindo ver quando as pessoas assumem com prazer e contam, e ela toda contente a contar-me o que é que significava aquelas flores e aquilo que ela fazia, que pedia para fazer nos braços dela. E é bonito quando nós nos apaixonamos por nós mesmas, e é lindo isso. E é lindo quando as pessoas à tua volta também respeitam isso, porque sabem que tu estás a fazer, não é de ânimo leve, é fazes por ti, não é para imitar ou porque viste alguém com aquilo, é por ti. Quando te vestes a partir de quem és, a tua imagem deixa de ser uma armadura e passa a ser o espelho do teu interior. E isso é fundamental. E aqui estou eu com uma t-shirt da coleção das t-shirts com alma, que já saiu mais uma também este mês. Se ainda não tens a tua t-shirt com alma, vai lá espreitar. Já não estão todas disponíveis, já foram vestir algumas personalidades também, outras mulheres, mas quem sabe não está aí à tua espera com uma mensagem que vai te servir que nem uma luva. Se sentes que estás numa fase que precisas de alinhar a tua imagem, sentes que essa vozinha interior aí já não quer calar, se tu sentes que precisas de reconhecer quem és atualmente, fazeres uma pausa, espera aí, vou parar isto da rotina do dia a dia, que eu estou aqui numa espiral de repetição, parece que estou a repetir o mesmo ano muitos anos, no mesmo dia muitos dias, parece que estou num sonho repetitivo, em piloto automático. Eu quero parar um bocadinho e a realinhar. Se tu estás a sentir que precisas de realinhar, mas se calhar até nem sabes exatamente o quê ou onde é que tu queres mexer, fica aqui o convite do desafio de 21 dias. Este desafio de 21 dias vai-te levar a redescobrir quais são os teus pontos que tu precisas de mexer ou que estão-te a causar dor, insegurança, frustração, incómodo. Porquê? Porque nos 21 dias és convidada, os vídeos são gravados, foi eu que gravei, cada dia tu tens um pequeno vídeo, 2 minutos, 3 minutos,
às vezes uns mais pequeninos, outros maiores, dependendo do assunto que eu esteja ali a abordar, e depois és convidada a fazer um pequeno exercício relacionado com aquele desafio de dia. E esse exercício serve para quê? Primeiro para tu autoconheceres-te, perceber se estás alinhado ou não, ou que faz sentido ou não, ou até veres outro ponto de vista que não tinhas ainda visto, ou reforçar aquilo que tu já fazes e ficas, eu já faço isto, eu já percebi que eu tenho que fazer isto e eu já faço. Pode ser esse reforço. E estes pequenos exercícios de 21 dias servem também para tu teres as tuas micro-vitórias, perceberes e entusiasmares-te a dizer, eu vou mudando, eu vou sentindo. Porque quando tu olhares, tu partes do ponto de partida, que é o ponto A, e vais para um ponto B, que é o final dos 21 dias, e até antes de lá chegar, tu vais fazendo a tua caminhada, vais olhando para trás e vais dizendo, fogo, olha aquilo que eu já fiz, pequenas mudanças que eu já fiz, são as tais pequeninas, que quem faz este desafio diz logo, tipo, à segunda, terceiro, quarto exercício, diz, se eu já implementei isto, eu já fiz isto, eu nunca me esqueci, já. E às vezes já o ponto B chega antes de chegar ao final. Ou seja, as tuas conquistas, a mudança se calhar que tu precisas de chave, pode estar em um pequeno exercício, num pequeno detalhe que está aí a faltar nesta fase. E aqui não é muito profundo, o objetivo não é assoberbar-te, como é óbvio, é de uma forma um pouco pela rama, digamos assim, perceberes várias coisas, uma delas são os teus sabotadores, o conseguir dizer que não, o que é que te impede, por exemplo, de avançar, a escolha das cores, qual é o teu tipo de perfil de pessoa, quais são os teus gostos, e vais passar por várias coisas, vários processozinhos, vários assuntos, porque as pessoas acham sempre que isto está tudo ligado só à moda e que acham que vão fazer um exercício só de moda e de guarda-roupa. É mais do que isso. É para tu perceberes que tens aí também algum sabotador e bloqueador interno. Portanto, isto não é só exterior, tens aqui partes de exterior neste exercício, neste desafio de 21 dias, mas tens muito parte de conexão interior. Porquê? Porque o autoconhecimento é fundamental, perceberes onde é que tens de trabalhar. E aí sim, sabendo quais são os aspectos que tu ficaste mais, epá, isto doeu aqui um bocadinho, eu percebi que eu estou frágil neste ponto, aí sim, podes ir para uma mentoria, uma coisa mais profunda, em que vais mais a fundo numa área que precisa ser trabalhada, para conseguires ainda voltar e renascer com mais empoderada, mais forte, mais confiante na tua atitude. Então, se fizer sentido para ti, tens aqui o QR Code também e tens aqui um QR Code no cantinho aqui deste direto. Se qualquer coisa, se não conseguires, manda mensagem, se quiseres entrar aqui no desafio comigo, é ao teu ritmo, todos os dias é libertado um, mas tu fazes ao teu ritmo, depois tens acesso a ver o do dia anterior, estás à vontade. Se fizer também sentido para ti, comenta nas redes sociais, deixa um comentário aqui neste post, diz como é que foi para ti este direto, se fez sentido e se te fez lembrar alguém enquanto tu assististe a este direto, partilha com essa pessoa, porque se calhar é o momento certo para ela ouvir isto. Vou parar aqui então a minha partilha, vou ver aqui se está algum comentário, não tenho aqui agora comentário nenhum em direto. Fica aqui o meu muito obrigada por teres assistido aqui a este direto. Se fores ver em diferido, muito, muito obrigada. A vantagem é que podes pôr em velocidade um pouquinho mais rápida, se quiseres ver, mas também podes ouvir em podcast. Todos os programas aqui das conversas do Bani estão também disponíveis em podcast. Se quiseres, vais fazer a tua caminhadazinha ou vais no carro e queres ouvir-me para não te distraires a ver-me, podes ouvir, poderá fazer muito sentido, há pessoas que ouvem os podcasts, se não, vês-me aqui e vês aqui as partilhas. Podes ver os outros anteriores, todos os diretos anteriores, podes ver os diretos com alguns convidados, tenho imensos diretos com convidados incríveis, com histórias incríveis de superação, de partilha, e vai lá, vê, pode fazer sentido, às vezes num momento onde menos esperamos, porque a nossa fase de vida pode estar diferente hoje,
poderá fazer sentido para ti ouvires e mergulhares a fundo em ti. Hoje ficamos por aqui. Já sabes que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes a forma como a semana começa, não tem de ser igual à forma como ela acaba. Portanto, a forma como estás a vestir hoje, e se te saíste de casa e até não estavas assim, com aquele espírito tão entusiasmado como te viste ao espelho, já sabes que na sexta não tem de ser assim. No final de semana não tem de ser assim. Porquê? Porque podes começar já hoje a implementar aquilo que eu te partilhei aqui e disse aqui para fazeres, por exemplo. Agora, não adianta só querer se não vais entrar em ação. Nada muda se tu não fizeres. O universo não te vai ajudar se não quiseres sair do lugar. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. E começamos este direto um pouco por aí. Eu quero muita coisa, tu também queres muita coisa, mas se do outro lado não há movimento para isso, nós também não podemos obrigar ninguém. Então, espero sinceramente que eu tenha-te feito aí o clique, que tenha-te trazido ainda mais vontade dessa vozinha interior vir à superfície para te transformar na mulher que ainda não és, mas que desejas muito ser e só estás a adiar, a adiar, a adiar. Portanto, eu acredito que pode ser transformador ainda antes do final do ano, nos pés para janeiro, porque esperar para comer 12 passas, para pedir desejos, para te tornares numa pessoa que queres ser, se podes começar já hoje, vais ganhar 2 meses a sentir-te melhor com a tua autoestima, não é o que tu queres? Eu acredito que sim. Um beijinho, uma boa continuação e voltaremos a ver-nos para a semana para continuar também nesta temática. Fica bem.